Estamos de volta e eu convido a acompanhar a revista Zimbo. O presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial instou, na última quinta-feira, em Luanda, os 359 juízes de garantias em funções há um ano a abdicarem de atos dilatórios e a respeitarem o estabelecido na Constituição da República. Em 12 meses, os juízes das garantias despacharam perto de 20 mil expedientes em todo o país. A sensação do Conselho Superior da Magistratura Judicial é que a maioria das pessoas em Angola já sabe da existência dessa figura independente, juiz das garantias. O balanço desses 12 meses é positivo. O balanço é, pois, a todos os títulos, bastante positivo. Embora humildemente reconheçamos os inevitáveis constrangimentos verificados ao longo deste primeiro ano. Mas não é essa a sensação da Ordem dos Advogados de Angola, que alerta que, em muitos casos, os juízes das garantias tenham contribuído para o agravamento da situação dos detidos e arguidos. O juiz de garantia ainda não colmatou as debilidades que existiam no sistema processual que justificou a sua implementação. E, em muitos casos, até tem contribuído para o agravamento da fragilidade da situação dos detidos e dos arguidos em Angola. Porém, essa constatação não invalida o mérito da sua implementação, pelo contrário. Como que a dar o braço a torcer, o Conselho Superior da Magistratura Judicial sabe que, mesmo com a entrada em funções desses magistrados, ainda persistem atos dilatórios que em nada beneficiam o cidadão, praticados nos tribunais de comarca. Considera-se ato dilatório, por exemplo, o facto do magistrado manter parado o expediente por cima da sua mesa. Considera-se ato dilatório o magistrado abandonar o gabinete sem ter concluído a audição de todos os intervenientes já presentes em tribunal. Considera-se ato dilatório o expediente permanecer ainda no gabinete do magistrado, mesmo depois da diligência. O dia do primeiro aniversário da entrada em funções dos juízes das garantias fica marcado com a realização de um seminário e entrega de distinções. Dr. Balixionga, vou começar por si. Boa noite. Obrigada por estar connosco. Um ano em funções dos juízes de garantia. Eles foram constituídos com um objetivo. João Leonardo fala em balanço positivo deste um ano de vigor do exercício dos juízes de garantia, mas a Ordem dos Advogados discorda e diz que, em muitos casos, os juízes de garantia têm fragilizado a vida dos arguidos e detidos. Quero ouvir sobre estas questões. Bem, boa noite, Leda, boa noite, doutora Conceição, boa noite, os telespectadores e os internautas. Leda, eu tenho a infelicidade de fazer esse comentário, até porque, mesmo nas vestes de comentador, continuo a ser advogado. E, bem, temos de admitir que, se o presidente do Conselho do Tribunal Supremo diz que o resultado, a avaliação é positiva e nós não temos acesso, enfim, a toda a informação, temos a nossa experiência pessoal e depois aquilo que vemos com os colegas também, temos de admitir que é positivo. Aliás, há também um aspecto que é importante, que não devemos negar, é que a própria institucionalização do juiz de garantias é fundamental para o Estado de Direito, principalmente para garantir os direitos e liberdades fundamentais. Por exemplo, deixaram os procuradores, no caso magistrados do Ministério Público, aplicar medidas de coação mais gravosa e, portanto, uma entidade diferente como a do juiz de garantias faz todo o sentido para, de facto, garantir a ampla defesa. Mas quando cumpre de forma efetiva com o papel para o qual foi criado. E isto instituído tem toda a importância, é fundamental. Agora, a verdade é que na prática, e principalmente em Luanda, Leda, não é verdade que o resultado é positivo, não é? Mas, Leda, para a questão do cumprimento dos prazos não é um problema do juiz de garantias. De quem é o problema? É um problema dos juízes, é um problema do tribunal. Eu tenho experiências muito positivas de lugares diferentes de Luanda. Luanda, a experiência nunca é positiva. Veja,
Normalmente o advogado, quando tem uma audiência de julgamento, tem dia perdido. Porque a audiência é às 9 horas, ela pode acontecer às 15, pode acontecer às 14. E o que eu estou a lhe dizer não é novidade. Já disse no princípio, peço desculpa estar na infelicidade que nas vestes de comentador sou também advogado. Isso é verdade. Por isso eu penso, por exemplo, que essa transição dos procuradores para os juízes de garantia devia ter em conta, por exemplo, a quantidade de juízes. Não temos os juízes em número suficiente. Seria bom que determinados procuradores, por algum mecanismo, quer seja por transição ou qualquer, deviam manter isso. Porque, Leda, hoje temos, por exemplo, anteriormente nós podíamos ter um detido que podia ser presente ao magistrado do Ministério Público para a aplicação da medida em 2 dias, hoje já pode ficar uma semana. Já pode ficar muito mais do que isso. Então, nessa perspectiva, tem razão a Ordem dos Advogados de Angola quando diz há aqui um trabalho para ser feito. Isso não pode minorar, como eu disse, para terminar, não pode minorar a necessidade e a importância da institucionalização. Mas os juízes podem fazer melhor, Leda. Eu penso que assim como nós pedimos e exigimos a um funcionário, a um agente público, que venha às 8 horas e se passar depois das 8h15, que é o período de tolerância, tem falta, o juiz se marca uma audiência às 8, tem de estar lá às 8. Se marca a audiência às 10, tem de estar lá às 10. Pior do que isso, Leda, é que nós temos até processos no tribunal que só falta uma sentença. E sabe quanto tempo pode levar? Não. 5 anos. Não é possível. Tudo já está feito. 5 anos. E diz bem o presidente do Tribunal Supremo, diz a Constituição, a justiça tem de ser célere a ponto de ser útil. Se Aliás, ela for fora dos do objetivos prazo, da não é. institucionalização dos juízes de garantia tem a ver com a celeridade processual também. Exatamente. Para além desse, e tem a ver com a celeridade processual, mas Leda, essa questão da celeridade processual é até um problema de educação, permitam que diga isso, não é? Educação em que sentido? Bem, se nós exigimos a todos nós, ao professor tem que chegar na hora, porque senão prejudica os estudantes. Ao agente de qualquer serviço público tem que chegar na hora, o médico tem que chegar na hora. Meu Deus, por que ao juiz não podemos exigir isso? Temos também de exigir isso. Agora, o Conselho Superior da Magistratura tem de fazer alguma coisa para que isso aconteça. Repito, tenho boas experiências e boas referências de juízes fora de Luanda. Em Luanda, a situação não é boa. Doutora Conceição Vaz, boa noite. Vamos ouvir também a sua opinião em relação a esta questão, a entrada em funcionamento dos juízes de garantia. Estão a trabalhar há 1 ano, são 359 juízes para o país. O presidente do Tribunal Supremo fala em balanço positivo deste primeiro ano, mas a Ordem dos Advogados de Angola discorda. Mais uma vez, boa noite aqui ao Balixionga, a quem nos acompanha a partir de casa, cumprimentá-la. Hoje é o Dia das Mães, Obrigada. Cumprimentar todas as mães que a acompanham, no centro de toda Angola. E penso que esse é um assunto muito importante. É importante porque fala de direitos humanos, estamos a falar dos direitos elementares, portanto, de cidadania. E a qualidade dos direitos humanos é como que um padrão ou um barômetro de civilização e do nível de cidadania. Daí que essa é uma questão efetivamente importante. Eu li o discurso do senhor juiz do Tribunal Supremo e não foi elogioso, na realidade. Não foi. O discurso não é elogioso. Eu penso até que foi mais contundente que do próprio bastonário da Ordem dos Advogados. Numa determinada altura questiona como está efetivamente o estado do aniversariante. Primeiro ano. Eu penso que ele fala de balanço positivo no sentido de que se implementou, instruiu-se ou instaurou-se, portanto, a atividade, portanto, a instituição enquanto juízes de garantia, mas o que ele, quando questiona o estado do aniversariante, realmente faz uma espécie de um diagnóstico muito severo e rigoroso em relação à situação. Na realidade, ouvindo o bastonário e ouvindo o senhor juiz, a compreensão que tenho é que o nascituro não saiu da maternidade, está nos cuidados intensivos, aí numa incubadora, não saiu.
E isso é muito claro quando fala de que até piorou a situação, quando o bastonário fala, e não é uma força de expressão. Realmente, não é a instauração, o não funcionamento, estando instaurado a figura do juiz de garantia e a presença da operacionalidade, das funções, da ação, na intervenção, no garante dos direitos da pessoa, portanto, implicada em algum tipo do arguido, enfim, de algum tipo de situação, piora, transtorna a justiça. Ou seja, é uma figura positiva, não conhece os argumentos de alguma corrente negativa, é uma figura positiva, mas que piorou, se calhar, transtornou mais o sistema da justiça. O que quero dizer é que é uma figura que era necessário a sua implementação preparar-se primeiro também, a mais quadros, porque é precisamente o juiz que tem que intervir no processo da instauração do dossiê para o arguido, e esse juiz intervém diretamente no garante dos direitos deste arguido. Ora, se o tempo não se cumpre, ou se atrasa na apreciação do processo, começa a fazer-se já o processo da ausência ou do impacto negativo ao nível dos direitos humanos. E o senhor juiz, inclusive, falou de que cadeias em estado deploráveis obrigam que pessoas cuja condição não é clara se merece ou não estar naquela situação, encontram-se às vezes em tempo demasiado longo. O que quero dizer, e com base na reflexão das duas instituições, é que é preciso preparar quadros para que aconteça o processo, para que a ação aconteça. Preciso quadros, temos deficiência de quadro. E há uma outra situação que também foi levantada pelo próprio juiz, doutor, que é uma certa profanação, inclusive, da ação. Ou seja, é preciso que essa garantia seja efetuada por um juiz preparado, especializado, com uma especialidade criminal. O que ocorre ao nível dos tribunais é que, com essa ausência de especialização, qualquer um juiz intervém, o juiz de família, o juiz de qualquer outro campo intervém no processo, sem qualificações, sem que de fato possa, a sua qualificação, proteger o arguido, que é este o princípio que rege a existência deste órgão. Portanto, penso que é uma situação que inclusive até burocratizou ainda mais o sistema. Daí eu voltar à situação que levantei a semana passada, que é preciso criar, é preciso voltar a discutir, e discutir consistentemente, de forma progressiva, a saúde da nossa justiça. E por tudo que se falou, não é radical dizer que o Poder Judicial precisa de ordem, não é? Precisa de alguma ordem. E, portanto, é necessário que nós analisemos se a justiça integrativa, a justiça restaurativa, porque na restaurativa nós podemos fazer o quê? Encontrar mecanismos criativos e alternativos de realizar a justiça em determinadas situações que não obrigam necessariamente os formais tribunais que nós temos, que também são escassos, que estão efetivamente abarrotados de processos. Portanto, essa discussão penso que vale a pena existir no âmbito da justiça, mas também adentro das grandes questões da própria justiça. Por exemplo, e me permitam, não posso deixar de mencionar isso, e com devido respeito ao Tribunal Supremo, mas fez reparos muito incisivos em relação aos juízes de garantia, mas quem o faz também é uma pessoa que está à volta de uma série de polémica. Então, que moral e que ética? Isso levanta a questão que hoje o setor da justiça muito sofre, que é, se calhar, alguma ausência de moral e de ética. A questão dos exemplos, não é? A questão dos exemplos. E isto impacta, sobretudo, na qualidade e na confiança à instituição. E uma instituição como a Justiça, ela precisa ser alvo de confiança dos seus cidadãos. E não é verdade o que a peça diz, que há um amplo conhecimento da instituição, da figura do juiz de garantia pela população. Eu penso que é um trabalho que tem que ser feito ainda. Um ano apenas, mas é um trabalho que deve ser feito efetivamente, porque não é conhecido, na minha apreciação. É uma contraposição muito empírica, mas é a apreciação que tenho para aqueles que me ladeiam, pelo nosso contacto diário, muito empírico, mas penso que é um trabalho que tem que continuar a ser feito. Doutora Balichiong, antes de passarmos para o próximo tema, é importante lembrar, sublinhar aqui que o juiz de garantia tem a responsabilidade de salvaguardar os direitos individuais dos investigados e a legalidade da investigação criminal na fase de inquérito policial. Estão identificados problemas, algumas questões precisam ser
resolvidas. O que é que efetivamente podemos fazer? É alguém que faz parte, não diria do processo, mas está no setor da justiça também. Fala que várias vezes tem-se confrontado com algumas questões que precisam ser alteradas do seu ponto de vista. O que é que precisamos fazer para servir, para que os juízes de garantia possam efetivamente servir melhor os angolanos ou os cidadãos que estejam nessas situações e que precisem do seu auxílio? Não, Leda, depois de fazermos essas críticas que são merecidas, são reais, nós também temos que ser justos, pelo menos no verbo, em relação aos juízes de garantia, que pelo menos a minha experiência e aquilo que eu partilho e vejo com os colegas, não é um problema técnico, ou seja, não há aqui uma falta de preparação. Primeiro, a falta de quadros, tem que ter mais quadros. Por quê? Porque os juízes, por exemplo, o número de magistrados do Ministério Público é seguramente maior que o número de juízes. Logo, o volume de trabalhos que os juízes de garantias têm neste momento é muito grande. Agora, claramente, há aqui um problema, primeiro, de disciplina, porque não vale a pena formar muitos para que depois todos estejam de férias. Não temos suficiente mesmo. Todos ficam, mas é que não há mesmo suficiente. Mesmo com um número exíguo de juízes, ficam de férias, Leda. Depois. Não, mas as férias são direito. Não é uma... Não, mas a tônica do juiz foi nesse sentido. Eu estou a dizer férias ao longo do ano. Não estou a falar férias aquelas legais, autorizadas. Não, o juiz não está. O juiz não pode falar com o advogado, o juiz não vai receber, ou seja, nós não podemos... Ou seja, os juízes também precisam ser fiscalizados. Exatamente, mas como disse e disseram muito bem aqui, a questão do exemplo. Por quê? Porque o grande problema com o juiz de garantias é que ele, antes de ser juiz de garantia, era juiz e tinha uma forma de estar e de olhar para o seu serviço, que era, e permitam mesmo dizer isso, era maioritariamente de muita autoridade, para não utilizar um termo mais popular que não fica bem em televisão, que é marcar uma hora para uma audiência e não acontecer naquela hora, não existir qualquer explicação, não existir qualquer esclarecimento. Mas esse não é um problema apenas da nossa magistratura, doutora Balixionga. Isso é um problema que está generalizado nas várias instituições que nós temos. Eu estou de acordo consigo. Agora, eu vejo, por exemplo, nos outros serviços... Não que seja públicos, uma coisa boa. Não é. E temos de falar de todo, não é. Por isso é que temos de falar dela, temos de criticar. Mas o que é que eu vejo? Eu vejo nos outros serviços, por exemplo, uma certa preocupação daqueles que estão a gerir em tentar encontrar mecanismos ou de punição e até de prevenção dessas faltas por via do castigo. O problema é que, e talvez seja falta de informação, mas nós não vemos isso no tribunal, ou seja... Quantas vezes um advogado recorre ao Conselho Superior da Magistratura para queixar-se de um juiz que tem um determinado comportamento, como o presidente disse bem, um comportamento dilatório. E o que é que aconteceu com esse juiz? Não aconteceu nada, Leda. Então, este é o problema. O que é que aconteceu? Os juízes saíram e foram assumir a função de juízes de garantia, não mudaram o comportamento. E como a doutora Conceição disse, e essa descreve tudo, porque, Leda, uma coisa é, não temos quadros suficientes, mas os que existem fazem o seu trabalho com respeito ao serviço público, com respeito ao cidadão. Há uma história de um diretor que foi exonerado de uma escola e os professores e as professoras choraram. Por quê? Porque não estamos a falar de alguém. Não tem dificuldades? Tem. Não tem problemas? Tem. Mas por que as pessoas choraram? Porque é uma pessoa que colocou o serviço público em frente de todos os seus interesses, serviu as pessoas. Diz-se em bom ditado, não é a forma, não é o que faz, não é o que fazes, é a forma como você trata as pessoas pela qual você será lembrado. Eu penso que isso é que é importante. Obrigada. Vamos